Iniciamos a técnica com um bloco de argila sovado e batido já num formato semelhante à peça final que desejamos obter. O primeiro movimento a ser realizado é perfurar a massa na região central com o nosso polegar, atingindo uma distância entre a parte interna e externa do fundo semelhante à espessura que desejamos obter em toda a nossa peça. E a seguir aplica-se o movimento que dá nome à técnica, o beliscão ou beliscado, ou seja, nós vamos ir apertando as paredes do nosso bloco de argila com o dedo polegar por dentro e os outros 4 dedos por fora, exercendo pressão nessa massa cerâmica para que ela vá tomando o formato desejado. É importante observar a todo momento se a argila está tomando a forma que desejamos para o nosso trabalho. Ou seja, você tem que ir colocando a pressão de forma que as paredes e o fundo vão se adequando ao seu projeto inicial. Então, às vezes vai ter acúmulo de massa em alguma parte da parede, a pressão deve ser maior. Se nós temos uma espessura que já está mais fina, a gente vai de leve nesse ponto para que a gente não tenha muita diferença entre as partes da peça, porque senão ao final não vamos conseguir fazer com que a gente tenha uma uniformidade, que é o que desejamos nesse primeiro momento em que adentramos no mundo de como fazer uma peça utilizando o beliscado. Falo num primeiro momento porque após você dominar esse tipo de modelagem, opções poderão ser feitas, como ter espessuras diferentes, dar um ar maior de rusticidade, mas isso porque seja uma escolha sua e não porque você não sabe fazer uma peça totalmente uniforme e com um excelente acabamento. Perceba que à medida que as rachaduras vão surgindo, eu já estou fazendo um movimento de alisamento para não deixar que elas cresçam. Note que à medida que eu vou reduzindo a espessura da parede, eu também já estou aumentando o diâmetro do fundo da minha peça. Isso são movimentos simultâneos e, como eu já falei, sempre observando se a nossa movimentação está de acordo com o que nós estamos obtendo. Senão, nós temos que adequar o movimento das nossas mãos. Aqui, como a minha peça já atingiu um tamanho razoável, eu vou começar a trabalhar ela sobre uma superfície de apoio. No caso, eu estou usando um torninho manual construído por nós, mas você pode muito bem colocar sobre uma base qualquer de madeira, para que você possa ir movimentando. É bom botar numa base pequena para que você vá conseguindo girar a peça de uma maneira que fique mais prático o processo. A todo momento que eu retiro a peça do suporte da base, eu dou todo o apoio com as minhas mãos. Às vezes a gente tem que retirar para sentir a espessura do fundo e isso a gente sempre vai estar sentindo com a ponta dos nossos dedos. E o trabalho segue nessa sequência alternado de irmos ajustando a espessura da peça, ir fazendo movimentos de alisamento para eliminar as rachaduras e ir modelando conforme o nosso projeto para a peça final, sempre com muita observação, capricho e amor. Um dos pilares da técnica do beliscado
É sempre dar um suporte externo quando se está fazendo uma pressão interna e vice-versa. É necessário que você vá imprimindo também um acabamento no fundo da peça. Para isso, deve-se levantar com bastante cuidado a peça da base e dar suporte com ambas as mãos para que se coloque ela com a borda virada para baixo. E então, vamos fazendo movimentos de alisamento constantes e dessa forma
À medida em que a peça perde umidade, eu gosto de colocar um maço de papéis embaixo dela para facilitar movimentos como virar e transportá-la. Para um melhor acabamento, é interessante que a gente retire materiais estranhos como pedrinhas, galinhos ou argila seca ao longo da execução da nossa modelagem, pois na hora do acabamento em ponto de couro, ele pode incomodar e atrapalhar bastante. Aqui para o acabamento da borda, eu gosto bastante de preservar as pequenas reentrâncias que ficam em decorrência da técnica do beliscado. Então eu vou apenas fazer um arredondamento da borda, utilizando um paninho com bom deslizamento, molhado em água, mas sem excessos de água. Eu vou exercendo uma pressão constante com os meus dedos, dessa forma eu deixo a espessura um pouquinho mais fininha, mas você pode fazer como preferir esse acabamento. Aqui, só para um charme, eu estou passando o paninho umedecido no entorno da peça, mas isso não vai ter grande relevância no nosso acabamento. Prossigo prestando atenção nos retoques finais. E aqui a peça no final da modelagem. Aqui a peça em ponto de couro com acabamento brunido. E aqui em ponto de osso pronta para queima.